Compartilhando então o gráfico do Bitcoin, o famoso gráficozão. Aqui embaixo tem o link. Inclusive teve uma galera que usou o nosso link de indicação aqui do canal da Forte Exchange. Não sou é, patrocinado, tanto que tem também o link da BIPA aí embaixo. Então, quando vocês fazem cadastro na BIPA, e fizeram também, e fazem também através desse QR Code na Forte, você junta a Bitica e eu ganho alguns centavinhos lá. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que funciona. Mas é um link de indicação, a gente consegue comprar uns satoshinhos a mais se você começar a fazer o seu DCA. É muito legal, né? Eu te ajudo indicando uma boa forma de juntar a Bitica e você me ajuda com alguns centavinhos lá que a plataforma me dá de presente. Então, usa o QR Code aí para pegar o link, o código de indicação, tá? Sejam bem-vindos a essa vida desgraçada de juntar Bitcoin todo dia. Mas vamos lá. Gráfico então do Bitcoin. Vamos lá, vamos ver se eu não me perco aqui com as janelinhas. Galera, esse aqui é o gráfico diário do Bitcoin, né? Então aqui a gente pode ver que houve uma grande lateralização, você vai ver ali na parte superior, que a gente já cansou de ver, né? Porque ele estava preso ali entre os 90 e o seu topo histórico lá perto dos 110. E nós temos então essas duas linhas amarelas e o Bitcoin está teimando em voltar ali dentro, né? Então esse rompimento que nós tivemos aqui para baixo, que a gente acaba inventando esses números, esses níveis de preço para deixar o nosso coração quentinho, né? Mas a gente fica, lógico, né, procurando esses padrões gráficos para tentar entender o que o mercado está fazendo. E neste momento, né, neste momento, o Bitcoin ele está volátil, absolutamente volátil, porque a, as notícias estão influenciando o Bitcoin, a macroeconomia também, né? A, o fluxo ainda, caramba, tem um pernilongo da dengue passando aqui, não é possível, sai de reto. E nós temos, juro para vocês, era um dengoso. E nós temos aqui então dois grandes pavios, né, ou pavis. E como é que fala, hein, galera? Nós temos aqui ó, no gráfico diário, né, duas grandes rejeições de queda, né? Então, durante o dia, o preço fez uma grande queda e retomou. Então, o que que é o dia no Bitcoin? Para quem não sabe, né? É para nós aqui, horário de Brasília, 21 horas até as 21 horas do outro dia. Então, daqui a pouquinho, daqui 3 minutos, inclusive, para você que está assistindo gravado, nós estamos fazendo aqui a live do Crypto Rider, nós estamos aqui com 3 minutos para as 9 da noite. Enquanto eu estiver falando, essa barra aqui a gente diz que ela vai fechar, ou seja, vai abrir uma nova. Lá às 0 horas de Londres, né? A 0 hora, perdão, de Londres, é considerado então o fechamento do mercado para o Bitcoin, porque ele é 24 horas, né? Então é de 20 para nós, de 21 às 21. E nós vemos aqui que durante o dia ele bagunça, bagunça e volta, né? Então nós não tivemos, presta atenção nisso que é bem interessante, nós não tivemos nenhum fechamento do Bitcoin abaixo de 84 mil. 84 mil está bem aqui, ó. Se vocês ouvirem cachorros aí, são os meus brincando. Praticamente aqui, né, a gente tem os 84 mil. Então você vai ver que nenhuma barra fechou abaixo disso, né? Então, se nós formos preciosos aqui na nossa análise, né, o Bitcoin, se ele começar a fechar acima dos 90, né, repetidas vezes, por que que eu estou dizendo isso? Porque já fechou uma vez aqui em cima e voltou para baixo. Se ele começar a fechar no diário várias barras acima do 90, nós podemos ficar cada vez mais otimistas quanto uma retomada de alta, né? Isso para dizer, assim, numa análise bem rasa, porque existem outras coisas que vão impactar aqui com certeza, né? E nós vamos falar já já sobre isso. Mas, se a gente observar também o gráfico semanal, né, nós vamos ver mais de perto, né, os níveis que a gente colocou no gráfico, ou seja, o suporte muito importante lá no 73.600, um retorno no 78, que é essa agulhada que ele deu aqui, que a gente deixou marcado lá atrás. Ele fechou, né, o gap lá da Bolsa de Chicago, ele veio buscar, e no semanal, então, esse gráfico inclusive está uma bagunça, né? Porque essa barra está toda desconfigurada, eu não sei por que que aconteceu isso, mas a gente está vendo aqui então um grande pavio aqui no semanal. Cara, isso está certo? Isso não pode estar certo. Espera aí, vamos lá. Tá muito esquisito. Vamos mudar de gráfico aqui para ver. Que estranho, né, meu? Que estranho. Olha que quebrado que tá esse gráfico. Então, desculpa aí, mas a culpa é do TradingView, né? Tá muito esquisito mesmo. Mas vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, o semanal não fechou, claro, né? Nós estamos aqui na quarta-feira de cinzas.
mas nós temos aqui o Bitcoin acima de 90, né? Então não temos nenhuma barra no semanal fechada ainda abaixo dos 90 mil. Então nós temos que esperar domingo à noite, né? Que daí sim, mas a gente tem que perceber, né? Nós estamos percebendo aqui, né? Que existe uma provável rejeição da queda, né? Então o Bitcoin foi buscar níveis inferiores, o mercado topou, jogou ele para cima, não topou níveis abaixo, né? Aceitou a briga e começou a comprar de volta. Então esse daqui, né, é o comportamento que provavelmente o volume que as baleias estavam esperando, né, para causar o medo e vir comprando Bitcoin mais barato, né? Então a gente viu isso acontecer aqui na live, o envio de Bitcoin para as corretoras, né, inclusive, né? Voltando aqui então para o diário, só para a gente terminar essa parte aqui rapidamente, nós temos o Bitcoin que eu vou voltar aqui no outro gráfico, que acho que aí sim tem os desenhos que a gente fez. Pronto, pronto, aí sim. No diário aqui não está quebrado, né? Não sei por que aconteceu aquilo. Então estamos aqui, ó, acabou de fechar. Por que que eu voltei aqui? Porque acabou de fechar a barra do diário. A gente viu aqui ao vivo 90 mil, né? Era o nível que a gente estava acompanhando. O Bitcoin fechou exatamente aqui nesse gráfico, né? 90.670, né? Então não há garantias de que ele vai fazer um topo mais alto. Para superar o topo anterior, a gente pode ser precioso aqui e colocar bem na agulhada aqui, ó, praticamente, né, 95, praticamente 95 mil dólares. Ele tem que fazer um fechamento no diário acima desse nível para a gente começar a ver o que? O famoso topos e fundos ascendentes, né? Então a gente teve topo mais baixo, fundo mais alto, topo mais. Meu Deus, tô invertendo tudo, é o horário, né? Fundo, topo, fundo mais alto. Agora a gente precisa ver um topo mais alto, tá? Então é mais ou menos por aí. Essa é a expectativa para a gente ver uma alta consistente, pelo menos no curto prazo, né? Ah, então você é trader, Cruzati? Nem a pau. Eu não junto Bitcoin para ficar vendendo toda hora. Mas aqui, por uma obrigação da profissão de produtor de conteúdo de cripto e de Bitcoin principalmente, a gente acaba acompanhando para tentar, pelo menos, deixar o nosso coraçãozinho preenchido, né? O que está acontecendo então no diário não é só o preço, né? É também a dominância do Bitcoin que teima em não cair, né? Então nós estamos vendo, apesar de algumas criptos terem performado bem aí na questão do preço nos últimos dias, principalmente as que foram anunciadas nessa tal reserva, mesmo assim o Bitcoin mantém, né, acima de 61% de dominância no mercado, né? Quem diria, né? Então nós vemos aqui que o Bitcoin tem muita força, ele é um bichão diferente, não dá para ignorar. Muito cuidado na sua exposição de altcoins, não segure altcoins para o longo prazo, você vai se lascar tudo, é quase garantido, né? E nós temos aqui a no caso, um gap, né, que a gente estava conversando, e justamente eu tinha deixado marcado isso daqui porque eu compartilhei com a galera do grupo de membros, né? Então, quando a gente estava aqui, ó, no dia 3 de março, e o preço estava aqui em cima, eu comentei com eles, olha, pode ser que o preço faça esse movimento para buscar, né, dentro desse retângulo aqui, buscar o nível inferior, porque tinha um gap aqui, né, para fechar, então a gente aconteceu, tá? Esse gap foi fechado, né? E até foi um pouco mais para baixo, né? Então aquele gap que a gente tinha do 78, 80, ele foi fechado, tá aqui embaixo, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Foi fechado aqui. E depois tinha se formado outro agora nessa semana e foi fechado novamente. Então nós temos aqui uma, um, um- uma formação, né, algo dentro do esperado, né, que 90% dos gaps praticamente são fechados, né, e isso aconteceu. Então, então agora é Lua? Não, não é bem assim. Esse aqui, repetindo, é o gráfico da Bolsa de Chicago, tá, que é a Bolsa de Futuros. Então, como ela fica um período fechado, finais de semana e algumas horas de um dia para o outro ela fica fechada, ela pode criar buracos na negociação, né? Porque como o Bitcoin não fecha, ele fica sendo negociado nas corretoras e quando a Bolsa de Chicago abre, ela cria um buraco. E aí a galera acompanha porque esses buracos costumam ser fechados mesmo, né? O Bitcoin sendo 24 horas por dia. O pessoal não interpreta muito bem isso, né? Mas o que o pessoal tem que começar a perceber é que o mercado, as bolsas, estão levando o preço do Bitcoin.
Então, se existe um buraco de liquidez, o mercado vai atrás dele, tá? A bolsa vai atrás dele, os investidores precisam ser visitados mais uma vez, porque eles deixaram ordens penduradas e assim por diante. Então, a coisa acaba acontecendo naturalmente, né? Apesar do Bitcoin ser 24 horas. E nós temos aqui então agora uma pequena pausa na análise voltada para o Bitcoin, mas não menos importante, nós vamos dar uma olhadinha na Bolsa Americana, porque eu confesso para vocês que hoje eu não olhei, tá? Então nós vamos ver juntos aqui. Hoje foi um dia de muito trabalho, então vamos afastar um pouquinho da Bolsa Americana. Nós vemos que a Bolsa Americana abandonou o seu topo, né, vamos dizer assim, e ela fez um pivô, bom, enfim, mas ela rompeu aqui, né, um nível de preço importante, né, um nível de preço anterior muito importante, e nós temos então um fundo mais baixo já a ser considerado na bolsa, eu estou falando bolsa americana, mas esse daqui é o S&P 500, né? São as 500 maiores empresas lá negociadas na bolsa. E nós temos uma formação muito estranha, né? De, sei lá, apesar da bagunça, parece um topo duplo, né? Então, Cruzati, qual é o alvo desse topo duplo? Se a gente for colocar aqui, ó, sendo, enfim, conservador, né? 320 pontos para cima, seria mais uma queda de 6% na cotação. Não é lá grande coisa, né? Mas mesmo assim seria o bastante para gerar um belo pânico, né? A gente voltaria aqui a níveis de setembro de 24, talvez, tá? E nós temos também o Russell, que é o índice das 2.000 small caps lá na bolsa também americana, mas esse aqui já é mais feio, né? Porque ele tem uma volatilidade maior e ele está fazendo aqui um desenho meio forçando muito a barra aqui, um ombro, cabeça a ombro, né? Mas forçando a barra. O que acontece é que ele é muito mais volátil, sujeito a variações no ânimo, principalmente quanto à projeção de juros americano. Então é uma bagunça mesmo, tá? Então entrou dinheiro hoje, né? 1% subiu mais ou menos o S&P 500 e o Russell na mesma ordem, 1%. Enquanto o dólar, né, o DXY, que é o dólar negociado no mundo todo, vem perdendo força. Então nós estamos vendo aqui, ó, que do seu topo lá de janeiro, né, meados de janeiro, ele já caiu mais de 5%. Isso na visão do DXY. Né? Quando a gente vai para o dólar aqui no nosso câmbio, né, a gente vê que lá mais ou menos no mesmo dia, não, perdão, lá para dezembro, o nosso câmbio estava mais desvalorizado e ele vem caindo. Hoje deu uma porrada aqui para baixo, né? Mas ele está acima dessa linha de tendência que a gente deixou traçada. Ela caiu 9%, né? Então, desde dezembro, o real vem se valorizando um pouco mais em frente ao dólar do que as outras moedas, né? E é uma recuperação, né? Porque a coisa foi feia lá atrás, né? Mas ele se mantém, né? Essa linha de tendência de alta aqui do dólar no nosso câmbio se mantém. Ela pode estar sendo só testada nesse momento, certo? Aproveitei para falar do dólar porque a gente falou do DXY, né? Aproveitei para falar do nosso câmbio por causa dele. Mas o que está acontecendo agora também, de muito importante, é os juros americanos, tá? Que ele está perdendo, né? Está diminuindo já frequentemente, né? Apesar dessa alta nos últimos 2 dias, o mercado tá empurrando os juros para baixo. Eles estão com medo de uma recessão porque foi é, a expectativa de juros americano foi jogada para baixo porque os caras estão com medo de recessão nos Estados Unidos, né? Pelo menos uma estagflação, enfim, os caras estão começando a precificar isso. Então nós vemos os juros caindo, né? Quando o juros está em 4%, mas quando a gente olha no gráfico, né, uma proporção de queda aqui, ó, de quase 10%, né? Chegou a mais que isso, mas desses topos recentes aqui, 9% de queda nos juros, né? É meio errado falar isso, né? Porque os juros é os juros, né? Um percentual de queda de juros às vezes confunde um pouco vocês aí em casa, mas o que acontece é que hoje o juros americano ele está acima, acho que é de 4,25 a 4,5. O Fed negocia os títulos, né? E o mercado já está aceitando 4%. Então é uma pressão para que o Fed diminua os juros, tá? Como vocês sabem, quem puxa os juros para baixo é o mercado, tá? Em primeiro lugar, né? Se o mercado está aceitando um juros menor, não tem por que o Fed ficar negociando um juros grande, né? E as coisas começam a se alinhar, né? Mas o que está acontecendo agora é justamente a galera com medo
da recessão, tá? E cada vez, cada dia que passa, mais gente no Twitter e tudo mais falando sobre o apocalipse que se avizinha, né? Então a gente já conhece esse filme, muita gente falando a mesma coisa, um peixe que vende muitas vezes, né? Mas eu já expliquei para vocês, crises são cíclicas, né? Então se eu ficar aqui 10 anos que vai ter, dizendo que vai ter uma crise, que vai ter uma quebradeira, que vai ser horrível, pior do que X, melhor do que Y, e eu vou ficar aqui dizendo, olha, vai se preparando para uma queda acima de 50% na, sei lá, estou exagerando, mas acima de 30% na Bolsa Americana, se preparem, tudo vai virar pó. Se eu ficar 10 anos falando isso, eu vou acertar, tá? Em algum momento eu vou acertar. E é mais ou menos isso que acontece, né? A cada 10 anos nós temos uma crise que avizinha e bate na porta e às vezes abre, né? Então aconteceu em 2000, aconteceu em 2008, ah, teve um cheirinho ali em 2017, mais ou menos, aí veio a pandemia, tudo ficou uma bagunça, então a gente está nesse ciclo aí, né? A gente está devendo uma quebradeira, né? A gente está devendo uma quebradeira para o mercado. E, infelizmente, o sistema é assim. Ele é feito, ele existe, não é que ele é feito, mas ele existe, né? Nesse ciclo, dentro desse ciclo de reconstrói, quebra e reconstrói, e a gente paga a conta, como vocês já sabem, né? Então, voltando para o Bitcoin e para terminar falando do preço, uma análise bem superficial, é mais para você não esquentar muito a cabeça não, tá? É para você ver para onde está indo o dinheiro hoje, né? Está indo um pouquinho para a bolsa, o Bitcoin se valorizou um pouquinho, tem o Crypto Summit, né, que vai ter na Casa Branca sexta-feira, pode ter algum tipo de anúncio interessante, mas a gente não pode se animar demais, né? Até porque ontem teve pronunciamento do Trump, foi alardeado que seria um pronunciamento histórico, isás, e foi uma questão só de alimentar o ego dele e falar sobre o próprio governo. Não teve anúncios, né? Não teve coisas. Foi quase que um palanque de eleição, né? Que foi criado ali fora da eleição. Então acaba gerando a expectativa muito grande para algo que não quer dizer muita coisa, né? É mais do que a gente já está vendo, né? Todos os dias. E pode acontecer na sexta-feira, né? Nós vamos falar mais à frente na live e você acompanhando o canal aqui, se você tiver com o sininho ativado, você vai receber também o corte do que a gente vai falar na live daqui a pouco sobre esse evento que vai ter na sexta-feira, dia 7 de março. A gente vai criar algumas expectativas e vai, lógico, criticar, né? Porque a gente está aqui para isso, criticar as altcoins. Cuidado, cuidado nesse momento, porque já estão precificando este evento da sexta-feira, então essa alta aqui, o pessoal está falando, olha, se for anunciado lá, o preço vai subir. Já estão precificando isso, tá? Então, muito cuidado. Tem que ter algo muito fora da curva para o Bitcoin explodir para cima, tá? Porque tem muita gente grande por trás do Bitcoin agora se protegendo, né? Se protegendo, comprando o Bitcoin no ETF e fazendo a proteção lá nos futuros. Então, isso trava o preço. Esses caras são espertos. Cuidado, cuidado com essas narrativas, porque se a gente está com essa expectativa de que sexta-feira vai acontecer alguma coisa, ela já se refletiu no preço, porque notícias são velhas, principalmente quando eu e você ficamos sabendo. Alguém sempre fica sabendo antes e ganha dinheiro com isso, tá? Então você tem que ficar esperto, porque geralmente o que nós estamos vendo ultimamente é mais e mais sobre aquela máxima, né? Sobe no boato e cai no fato. Isso cada vez mais acontece. É isso, né?